Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia 7 de março, nosso culto hoje é apenas online, não temos culto presencial por causa das restrições do nosso governo estadual. Mas, como eu sempre tenho postado no nosso grupo de WhatsApp, estamos unidos no amor daquele que nos une, né? Juntos no amor daquele que nos une, embora separados nas nossas casas. Em Cristo Jesus nós continuamos unidos e creio que, apesar de precisarmos respeitar as regras do momento, até para preservar a nossa própria vida, nós continuamos num só pensamento, numa só fé, num só propósito, que é glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Então, eu quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus nesse momento. Hoje o nosso culto é com Santa Ceia. Espero que você já tenha preparado os elementos aí na sua casa. Se você não o fez e tem o suco de uva, o pão aí na sua casa, pausa o vídeo, vai preparar os seus elementos para as pessoas que estiverem junto com você. Prepare os seus elementos e depois volta para o vídeo para a gente poder celebrar juntos este culto e celebrar juntos a ceia do Senhor, tá bom? Vamos orar então, vamos falar com Deus. Pai bendito, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és Deus presente em nossas vidas, porque o Senhor tem estendido a tua mão de bênção sobre nós a cada dia, ó Pai, e por mais que estejamos vivendo tempos difíceis, ó Deus, o Senhor ainda tem cuidado de nós. Podemos ver e sentir o teu cuidado nas nossas vidas. É o Senhor que tem nos conduzido, é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos fortalecido, e por isso te louvamos e pedimos a Ti, ó Pai, que esse tempo que vamos passar diante de Ti, neste tempo de culto, seja um momento de grande mover do Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Que cada casa agora seja invadida pela Tua glória, pela presença majestosa do Teu Santo Espírito, ó Deus, e que cada vida seja tocada por Ti num espírito de adoração, de quebrantamento, num espírito de alegria e de renovo que vem do Senhor, ó Pai. Age em nossas vidas neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Quero cantar com você essa canção, uma canção que a gente canta já há muito tempo na nossa igreja, Alto Preço. E enquanto eu preparava essa canção para entoar aqui junto com você, eu pensei que essa canção tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de pandemia, um tempo em que obrigatoriamente nós vivemos separados. De tempos em tempos nós somos surpreendidos com decretos que faz a gente ficar em casa. Nós estamos nesse momento vivendo um decreto assim, e não sabemos se outros virão, porque a situação da pandemia parece que está ficando cada vez pior, e isso nos faz ficar distantes uns dos outros, né? E essa canção diz que, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E pagar o preço de sermos um coração no Senhor é termos a nossa vida na presença do Pai, pensando que somos igreja, tendo no coração que somos igreja, continuamos sendo igreja, mesmo não nos reunindo aqui no templo. A canção continua dizendo: e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Nós tivemos um momento lindo na vida da igreja essa semana,
entre a madrugada de quinta para sexta-feira, em que a igreja se reuniu em oração, em vigília, não só a nossa igreja de Jaguapitã, mas a igreja nacional, né? Todas as igrejas presbiterianas independentes do Brasil se reuniram em oração. Foi um tempo em que nós nos unimos, estávamos separados, cada um em sua casa, muitos no trabalho, que pararam para orar, para buscar a presença de Deus. E eu creio que esse tempo de oração é um tempo em que nós unimos a nossa fé e fazemos por merecer o termo igreja, o termo congregação. Nós não nos vemos, não estamos juntos presencialmente, mas pela fé a igreja está unida e com os nossos olhos voltados para Cristo. Isso é verdadeiramente ser igreja. E como diz a canção, na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Nós vamos continuar orando, vamos continuar mantendo a nossa fé e os nossos olhos fixos no Senhor, até que esse tempo de luta que estamos vivendo será vencido para a glória de Deus, e nós vamos voltar a nos reunir novamente. Eu espero que essa seja a sua fé, e eu espero que essa seja também a sua oração. Vamos cantar? Eu sei que você sabe essa canção de cor, porque é uma canção antiga, então ela já está gravada aí na sua mente e no seu coração. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, o sangue de Jesus, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia, que essa seja a nossa fé e que essa seja a nossa caminhada em Cristo Jesus. Amém.
Quero refletir com você um texto da Palavra de Deus que está lá em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, eu vou ler o verso 12, 13 e 14. Marcos capítulo 11, versos 12, 13 e 14. Eu vou começar lendo do 11 também, tá? Então Marcos 11, de 11 a 14. Marcos 11, de 11 a 14. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Irmãos e irmãs, existem certos textos da Bíblia que nos deixam intrigados. Eles colocam uma dúvida na nossa mente e nós demoramos para encontrar a resposta para as nossas perguntas. E o texto que nós lemos aqui é um exemplo disso. Por muito tempo eu me questionei sobre o porquê Jesus amaldiçoou a figueira, sendo que não era tempo de figos. E se você analisar esse texto, for fazer a exegese do texto, é assim que a gente fala em termos de estudo bíblico, estudo teológico. Aparentemente existe nessa história uma contradição da parte de Jesus, porque ele procura frutos sazonais fora da estação, e por não encontrar, ele amaldiçoa a planta que estava no seu ritmo natural. E aí a resposta que eu encontrei para essa aparente incoerência de Jesus é que o problema daquela figueira não era a de não ter figos, mas de dar a aparência de tê-los. Ela atraía as pessoas com uma imagem bonita, com folhas verdes, parecendo saudável. Não sei se você já prestou atenção numa figueira cheia de folhas. É uma árvore bonita quando está cheia de folhas. São folhas de um verde muito forte, de um verde bem vivo. Então aquela árvore atraía as pessoas com uma imagem bonita. É uma árvore que salta aos olhos quando está com muita folha. Só que, especialmente aquela figueira ali diante de Jesus, aparentava algo que ela não tinha. O que ela aparentava era algo promissor, mas o que ela oferecia só gerava frustração, porque ela não tinha frutos. Todas as suas energias eram usadas para alimentar apenas a sua beleza exterior, as suas folhas verdes, e não para produzir figos, porque na verdade ela era uma figueira estéril. E aqui está a chave da questão para nós desse texto. A grande lição que Jesus queria ensinar para os seus discípulos e para nós também, era que a esterilidade não é algo aceitável no reino de Deus. Só que infelizmente, ao contrário do que Deus quer, há muitas pessoas vivendo como a figueira de Betânia. Estão cheias de folhas verdes, estão vivendo visíveis à beira do caminho,
Todos que passam podem vê-las facilmente, né? Elas vêm para o culto, elas se dirigem ao culto, elas cantam, elas gesticulam, elas batem palmas, mas se você chegar perto, se você balançar os seus galhos, você não vai achar nada, não há fruto nas suas vidas. Quantas chuvas de bênção elas receberam do Senhor, quanto orvalho da graça caiu sobre elas, mas tudo foi usado em proveito próprio. Nenhum fruto foi produzido, nenhum serviço foi oferecido. E esse tipo de postura, meu irmão e minha irmã, não faz parte do padrão do reino de Deus, não faz parte do padrão que Deus estabeleceu para os seus filhos e filhas. Por isso nós não podemos aceitar a esterilidade nas nossas vidas. Nós não podemos aceitar a esterilidade na vida da igreja. E se porventura nós estamos vivendo atualmente como crentes estéreis, infrutíferos, precisamos permitir que a cura de Deus venha sobre nós. Pense no que eu vou falar agora. Os galhos da figueira estéril sugam toda a vitalidade e todos os nutrientes que as raízes absorvem da terra. Só que por mais que as raízes se esforcem, a figueira nunca frutifica. Nessa linha de pensamento, a Bíblia nos compara, lá em João capítulo 15, versículo 1, aos ramos de uma videira, a aquela planta que produz uvas. Nós, os crentes, somos os ramos, Cristo é a raiz, é o tronco e a raiz. Se Cristo é a raiz que nutre a nossa vida, que resultados Deus tem colhido do investimento que Ele faz em nós? O que é que nós temos produzido em função da igreja? O que é que nós temos produzido em função do reino de Deus? Veja, se eu e você estamos implantados no tronco que é Cristo, que traz para nós todos os nutrientes de Deus, o que eu e você temos produzido em função do reino de Deus? As pessoas estão se convertendo através de nós. Nós temos trabalhado com alegria, com dedicação em função da igreja, em função do reino, porque o reino, meu irmão, minha irmã, é muito mais que a igreja, é muito mais que a congregação que se reúne dentro de um templo. Nós temos cultivado as virtudes do bom caráter como fruto do reino de Deus. Nós temos sido maridos abençoadores, esposas, filhos, irmãos abençoadores dentro da nossa família, ou o que há em nós é apenas folhas verdes, é apenas aparência? Não me entenda mal, meu irmão e minha irmã, eu não estou dizendo que não existe produtividade em nosso meio, eu apenas quero provocar uma reflexão, para nós pensarmos que tipo de figueira nós somos. Porque se você concluir que você é uma figueira estéril, essa mensagem é para você. Agora, se você concluir que você é uma figueira frutífera, eu penso que essa mensagem também é para você, porque por mais frutíferos que nós sejamos, Deus ainda pode nos aperfeiçoar, Deus pode fazer de nós figueiras muito mais frutíferas ainda. E é exatamente por esse motivo que eu quero falar de duas práticas indispensáveis para aquele que deseja oferecer a Deus uma vida frutífera. Duas práticas indispensáveis para aquele que deseja oferecer a Deus uma vida cheia de frutos
que dá resultados e que dá alegria para o coração do Pai. Primeiro, é preciso fortalecer as raízes, pelo óbvio. Pense bem, uma árvore com raízes fracas, uma árvore com raízes mal formadas, não pode produzir fruto. E se produzir, vão ser frutos fracos, frutos ruins. E além do mais, uma árvore com raízes fracas não vai suportar o peso do seu tronco. Primeiro vendaval que der, a árvore cai, a árvore tomba. E eu penso que esse é o motivo de muitos crentes viverem sucumbindo diante das dificuldades. Não possuem raízes fortalecidas, raízes aprofundadas no Senhor. Aí daí você me pergunta, pastor, mas que raízes são essas? Eu penso que a primeira raiz, ou o primeiro tipo de raiz que nós temos que fortalecer é a raiz da nossa devoção. Eu penso que devoção é aquela busca que culmina numa entrega total da nossa vida, é aquela busca que culmina numa entrega irrestrita da nossa vida. É isso que aquelas pessoas apaixonadas fazem, né? Você que já se apaixonou sabe o que é isso. Primeiro, a pessoa busca alguém que mexa com ela, né? E quando ela encontra essa pessoa, ela mergulha num relacionamento que faz com que um e outro se aproxime cada vez mais. Os apaixonados são assim, eles mergulham profundamente no relacionamento, eles vão de cabeça. E devoção é paixão por Deus, que depois de encontrado pelo seu amado, né, depois de encontrado por nós, se transforma na razão da nossa existência. Eu penso que devoção como paixão, enquanto paixão, é aquela busca incessante por mais de Deus, uma busca que nos faz mais conhecedores desse Deus maravilhoso e que transforma a nossa fé em uma certeza plena de que pertencemos a Deus e que Ele está sempre presente nas nossas vidas, mesmo quando nós não sentimos a sua presença. Se você percebe, meu irmão, minha irmã, que essa é a descrição do seu relacionamento atual com Deus, que isso que eu acabei de falar tem a ver com o seu relacionamento com Deus, então a raiz da sua devoção está fortalecida. Se o teu relacionamento com Deus é esse relacionamento de intimidade, de profundidade, de amor, de paixão por Deus, então a raiz da sua devoção está fortalecida. Porém, meu irmão, minha irmã, se o que eu relatei aqui agora não tem nada a ver com a maneira pela qual você se relaciona com Deus, então está na hora de você repensar a sua devoção, porque de repente você permitiu que outra paixão se colocasse entre você e Deus. Não significa que nós não possamos ter outras paixões além de Deus. A família, por exemplo, pode ser uma paixão, o trabalho pode ser uma paixão, as pessoas, os amigos, os esportes, as coisas podem ser uma paixão para nós. O problema é quando a nossa devoção a Deus se torna secundária em função de outras paixões. E talvez o seu problema nem seja uma paixão concorrente. Talvez a sua paixão por Deus esfriou mesmo. Isso pode acontecer principalmente nos tempos difíceis como estes que nós estamos vivendo, tempos de pandemia. O importante, meu irmão e minha irmã, é que você identifique o que está acontecendo com o seu relacionamento com Deus, para que você possa buscar um renovo nessa relação, de tal maneira que Jesus volte a ser o alvo da sua devoção, a meta principal da sua paixão. Sem a raiz
da devoção nutrindo a sua vida, os frutos não virão. E você sabe que a esterilidade não é para os filhos de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quer dar frutos para Deus, quer dar frutos que honrem o nome de Jesus, então fortaleça as raízes da sua devoção. Em segundo lugar, para não nos tornarmos figueiras estéreis, além de fortalecermos as raízes da nossa devoção, precisamos também fortalecer as raízes dos nossos valores. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O nosso coração está ligado àquilo que nós valorizamos. Por isso eu te pergunto, quais são os seus valores? Porque são os nossos valores que determinam o que é importante para as nossas vidas, o que é importante para cada um de nós. Eles são o fundamento de cada atitude que nós tomamos. Valores explicam o que fazemos, como fazemos, por que fazemos, a pressa ou a demora do que fazemos, o interesse, a dedicação que utilizamos para fazer determinada coisa. Se nós quisermos ter uma vida que dá frutos para Deus, nós teremos que adotar os valores eternos do reino de Deus. Ser um crente que fortalece a sua devoção, mas que se esquece de ajustar os seus valores, é correr o risco de ser como a figueira de Betânia. Aparência, nota 10. Fruto, nota 0. Se você parar para analisar, você vai ver que os valores do reino geralmente vão na contramão dos valores da nossa sociedade. Eu vou te dar alguns exemplos. O valor do reino é Deus em primeiro lugar. O valor da sociedade é Deus quando der tempo. O valor do reino é amor e solidariedade. O valor da sociedade é o egoísmo. O valor do reino é a empatia. O valor da sociedade é a indiferença. O valor do reino é amar e zelar pela família. O valor da sociedade é a família descartável. O valor do reino é ajudar o próximo. O valor da sociedade é levar vantagem em tudo em detrimento do próximo. E aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, como é que estão os teus valores? O que você realmente valoriza na sua vida? Nós precisamos fazer essa reflexão, porque se nós não ajustarmos os nossos valores aos valores do reino de Deus, nós corremos o risco de nos tornarmos a figueira de Betânia. Belos crentes sem fruto algum. Talvez, meu irmão, apenas um ajuste nos seus valores seja a solução para você voltar a frutificar, ou seja a solução para você frutificar ainda mais para a glória de Deus. Talvez essa seja a solução para você e talvez não esteja tão difícil de resolver. Deus quer ver você frutificando para a glória dele. Então é hora de deixar a palavra tocar no seu coração, porque quando nós damos frutos para a glória do Pai, nós recebemos honra de Deus por isso. Quando nós damos frutos para a glória do Senhor, o Senhor nos devolve essa frutificação em formato de bênção, porque a palavra é clara em dizer para nós que Deus honra aqueles que o honram. Outra prática indispensável para aquele que deseja fortalecer, para aquele que deseja oferecer a Deus uma vida frutífera, é frutificar exponencialmente. Lá em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse assim: não foram vocês que me escolheram,
Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Nesse ponto aqui, irmãos, Jesus estava falando de frutos específicos. Ele estava falando de pessoas. Os discípulos sabiam disso, porque no dia do chamado deles, Jesus disse assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Meu irmão e minha irmã, se Jesus não tivesse cultivado pessoas, o cristianismo teria acabado no dia da sua morte lá na cruz. Mas Jesus usou o poder que Deus lhe dava para produzir pessoas, que foram os discípulos. E os discípulos usaram o poder que o Espírito Santo lhes dava para produzir outros discípulos, os quais também se alimentaram do poder do Espírito e produziram gente após gente, exponencialmente, até chegar até nós hoje. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Alguém firmou raízes, se alimentou dos nutrientes do Espírito Santo, recebeu a chuva de bênçãos do Senhor e, como resultado, produziu você espiritualmente. Você tem firmado as suas raízes? Você tem se alimentado do Senhor? Você tem recebido as bênçãos de Cristo? Se isso tem acontecido com você, meu irmão, quem tem sido produzido espiritualmente por você? Ou quem foi produzido espiritualmente por você no decorrer desse tempo que você tem se nutrido do Senhor? Guardadas as exceções, a cada dia que se passa, parece que as pessoas estão se fechando em si mesmas. Parece que o mundo está ficando cada vez mais individualista. E esse mal parece que também chegou na igreja. É o mal da figueira de Betânia. Todas as suas energias eram usadas para alimentar a sua beleza exterior, não para produzir figos. Meu irmão e minha irmã, enquanto nós não morrermos para nós mesmos, enquanto não pararmos de pensar só na nossa beleza espiritual, nas nossas virtudes espirituais, enquanto não deixarmos de nos preocupar somente conosco mesmo, não haverá fruto em nós. Seremos figueiras estéreis. Por isso precisamos pensar. Estamos recebendo nutrientes, estamos sendo cuidados, a chuva de bênçãos está sobre nós, as raízes estão sugando o vigor espiritual. Que frutos eu estou produzindo? Que pessoas chegaram a Cristo através de mim? Porque se ninguém se converteu através da minha vida, pode ser que eu seja uma figueira de Betânia. E como nós já entendemos hoje, a esterilidade não é a característica do reino de Deus. Quero convidar você hoje a deixar o Espírito Santo tocar no seu coração, de tal modo que a sua vida seja transformada, para que você possa realmente mudar a sua postura de vida e se transformar em uma figueira frutífera para a glória de Deus. O chamado de Deus para nós hoje, meu irmão e minha irmã, é nos transformarmos em figueiras frutíferas. De que modo? Fortalecendo as nossas raízes. De que modo? Frutificando pessoas. Produzindo frutos que vão além de nós.
Se Jesus quiser contar conosco hoje, quiser se servir de nós hoje, como Ele tentou se servir da figueira de Betânia, será que Ele poderá contar conosco? Se Ele precisar de alguém que se importe com o perdido, com aquele que está vivendo no pecado, você frutificará. Se Ele precisar de alguém que ore com o aflito, você frutificará. Se Ele precisar de alguém que ensine a palavra de Deus a outra pessoa, você frutificará. Se Ele precisar de alguém que sustente financeiramente a obra de Deus, você frutificará. Se Ele precisar dos seus talentos, das suas habilidades, você frutificará. Se Ele precisar que você se desdobre ainda mais para servir o reino de Deus, você frutificará. Existem 2 chamados hoje para nós, irmãos e irmãs. O primeiro é para aqueles que têm a aparência de possuir frutos, mas não têm. E o segundo é para aqueles que frutificam, mas que podem produzir ainda mais. Aos estéreis Ele chama a firmar suas raízes e começar a produzir. Aos que já produzem frutos Ele chama a firmar as suas raízes e produzir ainda mais para a glória de Deus. Quem é que vai ouvir o chamado de Deus nessa noite? Eu espero que você esteja atento ao chamado de Deus, para que nós possamos frutificar. Frutificar em todo lugar e em todo tempo. Seja no ambiente de culto, seja no ambiente de igreja, mas principalmente seja fora das paredes do templo. Porque o reino de Deus é muito maior do que a igreja, do que as 4 paredes do nosso templo. E é no mundo que nós precisamos frutificar. Que Deus nos dê essa capacidade, irmãos e irmãs, de fortalecer nossas raízes e frutificar para a glória de Deus. Vamos para a ceia do Senhor. Quero convidar você a participar da mesa do Pai nesta hora também. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, em orientação à igreja de Corinto, ele diz: o que recebi do Senhor também vos entreguei. O Senhor Jesus, reunido com seus discípulos, tomou o pão e, tendo dado graças a Deus, o partiu e disse: isto é meu corpo, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. De modo semelhante, ele tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero convidar você a colocar a tua vida na presença do Pai agora, para que possamos participar desse momento com muita seriedade, com muita sinceridade de coração, e que a ceia do Senhor seja um símbolo da nossa união com Cristo, da nossa união como igreja, e também da nossa esperança pela vinda de Cristo. Que eu e você, ao participar desse momento, possamos realmente nutrir a nossa fé e a nossa esperança de que o nosso tempo nessa terra é passageiro e que em breve estaremos todos com Cristo, vivendo na eternidade.
quero orar com você para que possamos consagrar nossas vidas diante de Deus e assim possamos participar do pão e do cálice. Vamos orar então? Pai bendito, eu quero colocar nossas vidas diante de Ti, reconhecendo o nosso pecado, ó Deus, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que precisamos realmente de Ti nas nossas vidas. Vem, Senhor, nos purificar de todo pecado, nos lavar de toda injustiça, pelo sangue de Cristo vertido na cruz. E que agora, Senhor, nossas vidas consagradas a Ti, os elementos da ceia consagrados a Ti, sejam alimento espiritual para nós. Alimento, Pai, que fortalece a nossa comunhão contigo, alimento que fortalece a nossa comunhão como igreja, que mesmo separados fisicamente, mantém a mesma fé em Ti e mantém a mesma caminhada rumo à eternidade. Pai bendito, conserva a nossa fé, conserva a nossa esperança em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, seus elementos estão abençoados, como também os que estão aqui comigo. Você pode tomar parte agora de cada um deles. Tome o pão, entregue para as pessoas que estão aí com você. Participe cada um do pão. Depois vamos participar também do cálice. Vamos participar do cálice também. Amém. Graças a Deus por esse tempo. Esse é um tempo precioso que Deus tem nos dado de celebrar a ceia do Senhor. Damos graças a Deus porque nós temos essa oportunidade de celebrar, mesmo que seja virtualmente. Damos graças a Deus porque Ele nos dá essa oportunidade. Na época dos discípulos, a ceia era celebrada nas casas. Os cristãos não tinham templo naquela época, então as pessoas celebravam os cultos e as santas ceias nas casas, né? Então nós estamos, de certa forma, rememorando isso e celebrando em casa, e também estamos exercendo o nosso sacerdócio, né? Em Cristo Jesus, todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos ter acesso ao Pai. Em Cristo Jesus acabou aquela história de que só o sacerdote tinha acesso a Deus. Em Cristo Jesus todos nós temos acesso a Deus. Você aí na sua casa tem acesso a Deus, assim como eu. Eu não sou o sacerdote maior da igreja, todos nós somos sacerdotes. A diferença entre mim e você é que eu apenas exerço a função de líder, mas todos nós temos o mesmo acesso a Deus. Então nós damos graças a Deus por isso, porque você na sua casa pode celebrar a ceia também, e juntos podemos como família participar desse momento tão importante. Nós vamos orar, vamos encerrar o nosso culto com essa oração e depois vamos receber a bênção do Senhor, e assim encerramos o nosso culto de hoje. Pai Santo, bendizemos o Teu santo nome, Te louvamos, ó Pai, por esse tempo tão proveitoso na Tua presença, ó Deus. Continua agindo em nós, ó Pai, continua falando conosco, ó Deus. Faz com que a Tua palavra ministrada hoje continue tendo efeitos em nossas vidas, ó Deus. Pai bendito, que a Tua mão de bênção continue estendida sobre nossas vidas, para guiar os nossos passos, para nos sustentar nas lutas diárias que temos enfrentado, ó Deus. Eu clamo a Ti, ó Deus,
por esse tempo difícil que temos vivido, de pandemia, de restrições sociais, ó Pai, que tem trazido tantas preocupações, que tem trazido enfermidades emocionais, ó Deus, para tantas pessoas, e que também, principalmente, tem trazido a enfermidade física para tantas pessoas. Pai, nós oramos essa semana como igreja pelo fim da pandemia, pedimos a tua intervenção, Senhor, e nós mais uma vez agora como igreja clamamos a Ti, ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Cuida daqueles que estão acamados, daqueles que estão nos hospitais. Cuida das famílias, Senhor, que têm os seus entes queridos nos hospitais. Cuida dos profissionais de saúde, dá-lhes força e sabedoria, para que possamos vencer este momento brevemente. Dá-nos, Senhor, sabedoria para viver também esse momento com responsabilidade, Pai. Toque em nosso coração para que levemos a sério este tempo, Senhor, para que, ao menos entre nós, ninguém se perca. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão do Espírito seja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana. Nós vamos nos rever na terça-feira no nosso pacto de oração. Um abraço para você e tchau, tchau.